É possível a certidão italiana estar errada? Trocar o nome do pai pelo do avô? Já aconteceu isso? Alguém sabe? Comigo já aconteceu. Comigo não. Comigo já aconteceu. Já aconteceu na Comigo. hora de transcrever, colocaram, inverteram. Colocaram o pai como avô, o pai como filho, o filho como pai. E tem que também tomar um cuidado, tá, Simone? O que acontece muito aqui na Itália é que, às vezes, o filho tem o nome do avô, tá? E tem isso também. Então, às vezes, o Antônio era filho de Joaquim. Não, não era filho de Joaquim, era filho de Gioacchino, né? Vamos falar em italiano. Era filho de Gioacchino. E aí ele teve um filho, o Antônio teve um filho. Aí ele coloca o nome do filho de Gioacchino. E aí pode ser que você, na hora de procurar os documentos, tenha achado um Joaquino achando que era o avô. E na verdade era o filho. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de você reunir esses documentos e não, às vezes, pular uma geração, porque às vezes pode acontecer isso, tá? Se Ou até atente a. mesmo ter um nome composto, né? Do nome do avô no nome do filho, né? Aliás, o nome do pai no nome do filho. Isso também pode acontecer. Se atente para as datas, porque aqui se repete muitos nomes, né? Então, é o que o Fabian falou. Às vezes tem lá Giuseppe Garibaldi, que teve um filho chamado Antônio Garibaldi, que teve um filho chamado Giuseppe Garibaldi, que teve um filho chamado Antônio Garibaldi. E aí você tá na geração errada. Então, um pouquinho de cuidado. Isso é importante. Ou até mesmo, como eu disse, né? O nome pode ser o nome do pai e do filho junto, né? O Antônio colocou o nome do Francisco como Francisco Antônio. E aí você, na hora de pedir a certidão, a oficial, em vez de escrever Francisco Antônio, escreveu só o Antônio. E aí você acha que é o pai e não é o filho. Então, assim, isso também pode acontecer. Por isso, toda vez que... Tá, eu vou deixar uma dica para vocês aqui, pessoal. Toda vez que pedirem um documento direto para o Comune ou para um profissional que for pedir o documento, apesar que para o profissional você não devia nem ter que avisar, né? Ele tem que ter obrigação de saber. Mas, de qualquer forma, fica a dica. Peçam para que o documento seja solicitado com a inclusão de todos os nomes do italiano, sempre, tá? Sempre. Porque normalmente o italiano tem mais de um nome, tá? Quase sempre, tá? Então peça para incluir todos os nomes que constarem no ato. Porque por incrível que pareça, o oficial ele não coloca se você não pedir. Tá? Não fiquem pensando assim, mas o oficial vai ler lá que tem mais de um nome, ele vai pôr. Não vai. Não vai, ele vai pôr o nome principal, que é o primeiro. Os outros, se você quiser, é você que peça. Tá? Infelizmente é assim, né? Eu não queria dar essa notícia, mas é verdade.